E é engraçado que quando olhamos algumas pessoas e percebemos que elas têm o seu sucesso, então, por exemplo, você vê um atleta, você vê um jogador de basquete lá, sei lá, o Jordan, nossa, quanto sucesso. Aí você assiste a série dele, você vê, nossa, que história legal, que história interessante, que homem de garra, como ele acreditava naquilo que ele fez, legal. Aí você vê, por exemplo, alguém que se deu muito bem em finanças, um casamento muito saudável, e aí você olha para o seu casamento e fala, meu Deus, meu casamento não é igual. Ou você olha para as finanças daquela pessoa e fala, meu Deus, eu tive a mesma ideia, o meu negócio não fluiu, e dessa pessoa fluiu. O que será que algumas pessoas têm de especial que outras não têm? Ou será que realmente isso é real? Algumas pessoas têm alguma coisa de especial que outras não têm? Se todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, se todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, por que algumas pessoas acabam se sobressaindo às outras? E amados, você e eu deveríamos ter uma vantagem ao mundo, porque o mundo corre atrás de objetivos pessoais, você e eu temos um propósito eterno. Posso ouvir um amém? Não foi muito animado. Você e eu temos um propósito eterno. Posso ouvir um amém? Puxa, pastor, achei que você ia falar dos sonhos, que eu ia ser alguém diferente. Infelizmente, nós temos a esperança em que Deus resolva as coisas para nós, sendo que, como eu citei de Adão, desde Adão, você e eu, para prosperarmos, precisamos aprender que há uma necessidade de um sacrifício muito forte. Quando nós olhamos a história de Jacó, Gênesis 28:16 diz assim: despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Quem foi Jacó? Ele estava fugido da casa do seu pai, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele tinha traído o seu pai, ele tinha traído o seu irmão, ele tinha mentido para os dois, e agora ele tinha fugido, ele não tinha nada, ele tinha apenas uma pedra que ele transformou em um travesseiro. Então, no meio do nada, despertando do sonho que ele tinha, que ele estava vendo anjos, escadas e anjos descendo e subindo naquele lugar, ele diz, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus, a coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia usado como travesseiro, ergueu como um altar e derramou azeite sobre ele. E muitos de nós estamos acreditando que um lugar pode resolver os nossos problemas. Quantas vezes, se você não é convertido desde que nasceu, provavelmente você já deve ter ido em lugares como eu fui, que você vai lá na esperança de que resolvam os seus problemas. Quantas vezes você colocou coisa no seu carro para proteger o seu carro? Quantas vezes você colocou coisa em você para se proteger, para resolver os problemas? Então, ou seja, nós estamos sempre na expectativa de que um lugar possa resolver as nossas vidas. Mas olha para a pessoa que está só e fala assim, mas quando nós não conhecemos a Deus, é dessa maneira que agimos. Então, se você não conhece a história de Jacó, você vai ter obrigação de ler a história de Jacó, porque senão a gente vai ficar aqui muitos minutos. E aí agora a gente pula para Gênesis 35:33. Há uma história muito longa, muitos sacrifícios, muitas derrotas, muitas mentiras, muitos pecados, muitos erros, mas depois de um tempo, olha o que acontece. Deus fala com Jacó e olha o que acontece. Levantamo-nos e subamos a Betel, aonde ele levantou um altar a Deus. Farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Uau!
Então estou aprendendo que quando eu estou sofrendo, quando eu estou com dor, quando eu estou com problema, eu vou para a igreja e Deus ali responde a minha angústia. Sim, responde a sua angústia. Mas olha que interessante. E me acompanhou, repete-se comigo, me acompanhou no caminho por onde andei. Em Gênesis 28 nós vemos que Jacó diz: olha, se o Senhor for comigo, eu servirei ao Deus do meu pai. Ele não considerava Deus nem o seu Deus ainda, mas agora ele já está dizendo que além de Deus estar em Betel, Deus o acompanhou em todos os lugares. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus te acompanha em todos os lugares. Se você crê nisso, aplaude o Senhor bem forte. Um homem pecador, um homem cheio de erros, chegou à conclusão que no meio de tanta luta que ele viveu para chegar aonde ele chegou, ele descobriu ao final que Deus o acompanhava em todos os lugares. Não só nas situações boas, mas nas ruins, nas dificuldades, nas lutas, tribulações, mas em todos os momentos Deus estava com ele. Se você crê nisso, aplaude o Senhor bem forte. Entende? Jacó não tinha nada. Jacó tinha um travesseiro de pedra e saiu andando. Mas ele volta com esposas, com animais, com filhos, próspero. Muito próspero. Mas ele não prosperou com o estalar de dedos. Eu falo prosperidade não só finanças, mas em tudo que ele fazia. Por que isso aconteceu? Porque ele era especial. Ele era Jacó. Jacó significa usurpador. Alguém que usurpa outras pessoas, que usa de outras pessoas. Ele não era uma boa pessoa, ele era um manipulador. Então como Deus prosperou essa pessoa? Porque ele entendeu que aonde ele estivesse, Deus estaria com ele, ponto. Que a sua única obrigação era fazer. Mas infelizmente, nós não entendemos isso, porque nós corremos atrás de coisas pessoais e não de um propósito de vida. Não há um propósito naquilo que fazemos. Então estamos mais parecidos com uma planta nos dias de hoje, que estamos apenas de passagem na terra, do que simplesmente fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Quando você olha o livro de João 14, o próprio Jesus diz para pedir em seu nome a Deus, e que tudo que pedirmos em seu nome, Ele fará. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: então por que Ele não fez ainda? Grita igual eu gritei, fala: então por que Ele não fez ainda? Eu estou desesperado. Olha lá, tem mais gente desesperada aqui. Tiago 4 nos explica o porquê ele ainda não fez. Tiago 4:3. Tiago 4:2 diz assim: cobiçais e nada tem, matais e invejais e não podem obter nada, vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E olha só que interessante: para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ponto. Jacó, quando foi atravessar o vale do Jaboque, mandou sua família na frente, e aí ele ficou para trás. Se você não conhece essa história, depois você vai ter que ler Gênesis, ou se assiste o devocional, ali nós falamos sobre isso. O que acontece? Ele encontra com um anjo de Deus, e ele passa a noite inteira lutando com aquele anjo.
Sabe por que ele lutou a noite inteira com o anjo? Porque o anjo tinha no bolso um canhoto premiado da Loto de 5 milhões. E ele queria aquele bilhete de qualquer jeito. Não. Ele lutou com o anjo porque ele não queria ser mais o mesmo. Ele queria um novo nome. Acho que você não entendeu. Você quer ser conhecido por aquilo que você tem ou por aquilo que você é?